Nós leremos, irmãos, e será exposto especificamente o versículo 7 ao 11, mas nós leremos toda essa perícope do capítulo 10. Diz assim, irmãos. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, eu recusarei, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal forma a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras. E comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Moisés. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes convosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Amém. Até aqui, irmãos, oremos mais uma vez. Senhor Deus, diante da tua palavra, Senhor, nós nos prostramos, clamando a ti, Senhor, a tua instrução, clamando que o Senhor nos dê, Senhor, convicção daquilo que nós temos crido e praticado, Senhor, através de uma correta exegese, Senhor, um correto estudo e interpretação da tua palavra. Que a nossa fé esteja sobre bases sólidas, Senhor, e a convicção pulse em nosso coração. Porque se nós formos homens e mulheres de fé, homens e mulheres de convicção, Senhor, ninguém, nem os nossos inimigos, que são os teus inimigos, Senhor, poderão nos demover 1 centímetro sequer daquilo que é a tua vontade para nós, Senhor. Nos instrui, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós ainda estamos caminhando por essa pequena série de exposições feitas pela manhã, no culto pela manhã, sobre vários aspectos sensíveis em alguns casos, outros tão somente para fortalecer algumas convicções. Nós vamos tratar ainda também sobre outras questões particulares da piedade, como os nossos relacionamentos, etc., que são importantes para a nossa caminhada de forma que glorifique ao Senhor. E um ponto que nós vamos ver hoje, irmãos, da nossa prática como igreja, que aqueles que já estão há mais tempo lembram das instruções anteriores que já foram dadas, aqueles que estão chegando, foram chegando no contexto de algo já sendo vivido e foram ali sendo alocados, mas agora nós vamos ver mais uma vez, a partir da palavra do Senhor, o porquê que os filhos da aliança, o porquê que as crianças têm de permanecer no culto público, como agora elas estão, sentadas ao lado de seus pais,
ouvindo a pregação. Qual é a razão? Quais são os fundamentos para isso, queridos? Tem uma frase, irmãos, que rola nas redes sociais, que é assim: onde o meu filho não é bem-vindo, eu não sou bem-vindo. Já viu essa frase? Onde o meu filho não é bem-vindo, eu não sou bem-vindo. Agora, imagine, queridos, que alguns começassem a dizer que o seu filho não é bem-vindo no culto a Deus, que ele tem que ficar à parte, que ele não é digno de estar aqui, ou a sua presença aqui é uma coisa assim insuportável. Ele é um incômodo. Em outras palavras, que a presença dele é indesejada e desprezível. Como é que você se sentiria? O culto, irmãos, o culto é a expressão máxima do povo de Deus enquanto povo. É a expressão máxima, irmãos, daqueles que compõem a igreja visível em uma expressão local. E o que é feito no culto, irmãos, expressa a teologia de uma igreja. Você quer saber a convicção de uma igreja? Você quer saber a sua teologia ali na vida prática? Uma das coisas que você tem que olhar primeiramente é para o culto. Como é o culto daquela igreja? Como ele está ordenado? Quem compõe? Cada detalhe. Isso expressa uma teologia. Por exemplo, quando você tem uma igreja cujo cântico congregacional é exaltado, aí tem uma visão teológica por trás. Essa igreja não entende que o louvor é uma questão de apresentação, de oportunidade, de brilho ou de estrelismo. É uma questão da congregação do Senhor. Mas quando você vai a igrejas cujo som da banda e o estrelismo de determinada banda é tão exaltado que você não consegue nem ouvir a igreja, aí você entende, aqui o louvor não é uma questão da congregação. Aqui o louvor é uma questão de estrelismo, de apresentação. Da mesma forma, queridos, quando você olha para crianças presentes na igreja, ali expressa uma visão sobre o culto e sobre a igreja. A natureza da igreja. O contrário também é verdadeiro, queridos. O que uma igreja, queridos, que expulsa as crianças do culto, ela está expressando, queridos. Ela expressa uma péssima visão eclesiológica. Péssima. Ela expressa também uma péssima visão do culto. Uma péssima visão sobre a natureza da criança em relação aos meios de graça, queridos. Além disso, queridos, expressa-se uma péssima visão daquele que disse: deixai vir a mim os pequeninos. Eu quero aqui, irmãos, provar hoje que a presença das crianças no culto não é apenas uma coisa facultativa na vida da igreja, mas é um dever da parte do Senhor, que, se negligenciado, mostrará pontos de infidelidade daquela igreja, além de ela colher frutos terríveis hoje e amanhã. Eu vou repetir, irmãos, o que é que nós vamos ver aqui nessa porção da palavra do Senhor. É que o dever, irmãos, da parte do Senhor, das crianças estarem no culto, se for negligenciado, mostrará pontos de infidelidade daquela igreja, além de ela colher frutos terríveis. Essa é mais uma questão, irmãos, que nos assusta. Nos assusta como que a igreja tornou uma coisa que, durante séculos, era ponto passivo. Você tinha confusão e briga por muitas coisas, mas pela presença das crianças no culto, você não encontra discussão acerca desse tópico na história da igreja. Você não encontra nenhuma grande contenda, nenhuma grande controvérsia, nenhum grande concílio debatendo se as crianças vão ou não ficar no culto. Porque isso é tão óbvio na Escritura Sagrada que chega a ser assustador o contrário. Mas na nossa geração, porque isso foi destituído, isso foi tirado, o assustador, o radical, o absurdo é o contrário. Aquilo que era o bíblico e o ordinário passou a ser tratado como algo digno de reprovação. Não é de mera discordância, não. É de reprovação. Lá vai aquela igreja cujas crianças ficam no culto. Que absurdo. Abrem algumas bocas para falarem, irmãos. Queridos, o que é que nós temos aqui em Êxodo capítulo 10, irmãos? Nós temos aqui exatamente o contexto da libertação do povo do Egito e as pragas que o Senhor operou,
os sinais e a sua obra poderosa para humilhar o Egito. Lembre que todas essas pragas, irmãos, tinham um propósito. Desde o primeiro momento, ele poderia ter distorcido o coração do faraó. Desde o primeiro momento, ele poderia ter enviado a 10ª praga, logo no início. Mas ele fez questão de mandar uma após outra, construindo uma estrada de humilhação, e como alguns também exegetas destacam, como também uma forma de humilhar os próprios falsos deuses do Egito, até chegar no ápice, que foi a 10ª praga, com o anjo da morte passando por sobre todas as casas do Egito. Essa aqui, irmãos, é o contexto, esse texto que nós lemos, é a preparação para a que foi chamada de 8ª praga, a praga dos gafanhotos. E o que acontece aqui, irmãos? Depois dessa parte introdutória da narrativa, quando Moisés vai mais uma vez a Faraó, dizendo assim, liberta o povo, o Senhor está mandando, se você não libertar, vai vir a 8ª praga, os gafanhotos vão cobrir a face da terra do Egito. Começa no versículo 7 um debate no governo civil do Egito. Os oficiais do faraó começam a chamar a atenção de Faraó. Faraó, você não está percebendo que esses homens estão arruinando o Egito? Liberta esse povo, deixa esse povo ir adorar. Eles não querem só adorar o Deus deles. Está acabando com o Egito. E aí eles decidem, irmãos, por isso. E é um ponto importante aqui desse texto, irmãos, veja, por favor, o versículo 7. Então os oficiais do faraó lhe disseram, até quando nos será por cilar desses homens? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor. Se você ler atentamente, irmãos, Êxodo capítulo 10, até o final das pragas, note que quando o Senhor vai até faraó dizendo, liberta o meu povo, ele diz qual é a finalidade. É para que o meu povo me sirva. O que é o meu povo me servir, irmãos? Aqui a palavra hebraica, algumas versões já traduzem de uma forma mais precisa. É para que esse povo me adore. É para que esse povo preste culto a mim. Então é importante ser deixado claro já logo aqui, irmãos, que todo esse contexto da saída do Egito, o Senhor estava demandando algo do povo e cobrando do faraó, que o meu povo vá me adorar no deserto, vá prestar culto a mim na condição de povo. Então, o faraó chama Moisés e faz uma pergunta, quem vai para o culto? Quem é que vai estar lá? Aí veja o versículo 9, a resposta é todos. Todos vão. Mas veja que o texto faz um destaque, irmãos. Ele diz, vai os nossos jovens, e a palavra que é hebraica para jovem, irmão, é aquela mesma palavra que é usada para Moisés quando ele era um bebê, inclusive. E aí vai se destaca. Vai também os nossos filhos e as nossas filhas. Ficou claro que Moisés estava falando de todos os filhos da aliança, de todas as idades. Ele não estava dizendo assim, não, faraó, deixa a gente ir, porque vai ter o culto da família. Aí a gente precisa dar uma atenção especial aos jovens. Aí vai ter o culto dos jovens depois, e depois vai ter o cultinho das crianças. Todo o povo vai adorar Faraó. E fica tão claro isso que no versículo 10, Faraó responde, dizendo, eu estou doido de deixar vocês saírem com as crianças daqui. Então o Faraó proíbe, irmãos, permanentemente a ida das crianças. E o que é que ele faz? Não, as crianças não vão adorar, só os homens. Podem ir. E aí vocês sabem, a narrativa se segue. Daqui, irmãos, esse pequeno diálogo, nessa porção maior da praga, irmãos, nós aprendemos duas coisas. Preste bem atenção, que são os dois pontos principais desse texto. É que Deus quer que os filhos da aliança participem da adoração pública como parte do seu povo. Aqui, queridos, tem pressuposto algo que o preterianismo raiz tem sustentado com muita convicção, a doutrina do pacto. Deus está em pacto com o seu povo, e ele entra em pacto com aqueles que creem por causa de Cristo, mas inclui os filhos daqueles que creem nos benefícios do pacto. Então, essa visão do povo do pacto, irmãos, está aqui inclusa, está pressuposta, na verdade. Os filhos da aliança devem participar e estar presentes na adoração pública. Só que vem a segunda verdade aqui, irmãos. Note bem que essa aqui é muito problemática. Os esforços por manter as crianças longe do culto
ou a negligência por mantê-las no culto, imitam, sabe quem, irmãos? O faraó do Egito, na sua oposição às crianças estarem no culto. Aqueles que agem como um faraó, queridos, trabalhando para manter as crianças longe do culto, pecam contra o Senhor. É claro que alguém pode se levantar e objetar, veja, mas ele não estava preocupado se as crianças iam participar do culto ou não. Ele simplesmente estava fazendo aqui uma estratégia político-militar. Se eu deixar os meus escravos irem para o deserto com os filhos deles, não tem mais nada que os prenda aqui. Que fica as crianças para serem um elemento de prisão a eles. É lógico que isso aqui está implícito nesse contexto de embate entre Moisés, Arão e Faraó. Mas uma coisa é certa, ele taxativamente diz, as crianças não vão. E uma coisa é ainda mais certa, Moisés, inspirado pelo Senhor, disse, as crianças vão. Vão. Eu quero mostrar aqui primeiramente, queridos, qual é o fundamento disso, irmãos? Dessa fala de Moisés. Aí que nós vamos abrir agora para ver, irmãos, na Escritura Sagrada, essa doutrina, para entender o porquê que isso é falado aqui com tanta força nesse texto. Quais são as razões e os fundamentos, irmãos, para que as crianças participem do culto? Parte dessa rejeição absurda, irmãos, que se tem para a prática das crianças no culto, se dá porque a nossa geração, irmãos, é profundamente ignorante das razões que estão por trás disso aqui. E a primeira razão, queridos, é o conceito de filhos da aliança e a relação deles com a igreja. Nós já vimos, irmãos, inúmeras vezes, em inúmeras exposições, em inúmeras aulas, que Deus ele se relaciona com o homem por meio de pacto. E não há outra forma pelo qual ele se relacionar com o homem. É pelo pacto que ele se vincula ao homem, demandando dele ordenanças específicas e fazendo promessas específicas a ele. Então ele é o Deus do pacto, é o Deus Javé. E desde o início, com Adão ele fez antes da queda, com Adão após a queda, ele depois continua fazendo com Noé, aí vem até Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel, Davi. Os pactos são firmados pelos quais ele se revela e revela o evangelho a eles. E nessa relação pactual, irmãos, em especial com Abraão, esse conceito já fica claro em Adão e com Noé, mas especialmente com Abraão, ele fica claro como um só meio-dia. Que é, o pacto que eu estou fazendo com você, Abraão, inclui também os seus filhos. É por isso que o sacramento que é estabelecido ali é a circuncisão. As crianças de 8 dias de vida deveriam ser circuncidadas. Para quê? Qual era a finalidade dessa circuncisão? Era para dizer o seguinte, aqui está o selo do meu pacto com vocês. E os filhos de você, os seus filhos, Abraão, o filho de vocês que comporão o povo do pacto, serão incluídos no povo do pacto. Eles serão visivelmente, preste bem atenção nessa expressão aqui, queridos, porque a grande confusão está, especialmente muitos batistas e muitas outras igrejas que não são presbiterianas, eles confundem um contexto de igreja visível com a igreja invisível e pressupõem que a igreja visível é quase que igualmente a igreja invisível. Então é absurdo ter crianças no meio da igreja, no sentido de serem como membros da igreja. O pacto, irmãos, tem as suas administrações externas. E os filhos dos crentes fazem parte do pacto, irmãos. Eles são filhos da aliança, é por isso que assim nós os chamamos. Abraão, Isaac e Jacó não seriam tratados, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó não seriam tratados como os filhos dos cananeus. Porque veja que se você não entende esse conceito do pacto e da vinculação dos filhos à igreja, você está dizendo que os filhos da igreja são tão ímpios, tão perversos e tão dignos de todo juízo quanto os filhos dos ímpios. Eu não estou dizendo que eles não são pecadores que não precisam de conversão. Eu estou dizendo que o Senhor fez separação do seu povo do mundo. E as crianças que compõem as famílias da aliança vão juntas. Os filhos de Israel não são como os filhos dos cananeus. Os filhos de Israel não são como os filhos dos egípcios. Os filhos de Israel não eram como os filhos da Babilônia. E qual era a marca que os distinguia?
Os bebezinhos criam no Deus de Israel? Não. Mas havia uma marca que os distinguia visivelmente. Eles fazem parte do povo do pacto. Sobre eles está todos os benefícios que eu estou dando ao meu povo, eles também vão ter. Por quê? Porque eu quero os conduzir a mim. O filho da Babilônia não vai ter os meus de graça imediatamente, facilmente, disponível a ele semana após semana, dia após dia. Mas os filhos do meu povo vão ter, porque eu quero o coração deles. Esse é o conceito que está por trás aqui, irmãos. Esse conceito continua até o Novo Testamento. Paulo fala em 1 Coríntios, os seus filhos são chamados de santos. 1 Coríntios capítulo 7. Sabe o que significa santo? Separado. Eles são separados do mundo. Eles precisam crer para serem convertidos, mas eles não são contados em todos os benefícios exteriores. Você percebe a mesma coisa acontecendo no livro de Atos, irmãos, a maneira como os filhos dos crentes eram inclusos nas atividades da igreja. A segunda questão aqui, irmãos, razão, é a natureza do culto, queridos. Como eu falei agora há pouco, o culto, irmãos, é a expressão máxima da igreja visível. E eu acabei de argumentar que as crianças fazem parte da igreja visível pela aliança. Por que elas são batizadas? Porque elas são contadas como membro da igreja. Elas têm o direito, ou melhor, elas têm o direito, exatamente, o direito de receber cuidado pastoral, de receber orientação, de serem pastoreadas, de serem instruídas. Elas têm para com elas o pacto dessa igreja, dizendo, nós nos comprometemos que vamos auxiliar essa família em conduzi-los a Cristo. Será que isso não é suficiente para você, para a distinção que o Senhor fez? Então elas fazem parte da igreja. E o culto, queridos, é a expressão máxima como igreja visível. Quando é que a igreja do Senhor se reúne, toda ela espalhada pela face da terra? Elas vão cada uma para os seus locais de culto. E cada igreja local reunida é uma pequena expressão da igreja visível do Senhor reunida. O povo de Deus tem de se reunir. As crianças fazem parte do povo de Deus. E essa é a conclusão, queridos. Quem deve participar do culto? Todos os que são igreja visível. É um direito e um dever a igreja cultuar publicamente o Senhor. Aí aqui, queridos, a gente faz um raciocínio lógico bem rápido. Quais são as premissas aqui? Se o culto é a expressão da igreja visível, se o culto é um direito e um dever que faz parte, de quem faz parte do corpo visível, se no culto é que Deus derrama os meios de graça sobre todos, se as crianças são e fazem parte do corpo visível, e se elas devem receber os meios de graça para alcançarem as promessas do pacto da graça, sabe qual é a conclusão, meu querido? Conclusão óbvia. O lugar das crianças é no culto público. Para usar uma linguagem de um autor sobre esse assunto, é o único livro que nós temos em português hoje, que fala só sobre esse assunto. O título do livro é O Berçário do Espírito Santo. O autor ele traz essa ilustração. O culto é o berçário do Espírito Santo. Tirem as crianças para o berçário. Não. Não é lá, não. É aqui o berçário. É aqui que o Espírito Santo está conduzindo as crianças para a fé. Ao ponto, queridos, que conjugado o trabalho no culto público, a cada dia do Senhor com a instrução particular a elas, e a orientação da família, cada culto doméstico, no dia a dia, meus irmãos, não nos surpreendamos quando essas crianças chegarem aos 10, 12 anos dizendo, eu quero professar a minha fé, porque eu creio no Deus de Israel, porque eu creio no Deus de Israel. Agora, queridos, eu quero mostrar alguns textos ou algumas porções da Escritura Sagrada de forma explícita que tratam disso. O primeiro, irmãos, vocês lembram quando Isaac caminhava com Abraão para o sacrifício? Vocês lembram que até aquele momento ele não sabia que seria sacrificado. Vocês lembram desse momento? E aí ele chega para Abraão e fala assim, meu pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro do sacrifício?
A gente passa batida ali por aquele texto, mas não percebe uma coisa. Quem é que fez a pergunta onde estava o cordeiro? O menino. Será que aquele menino não sabia como o culto era feito naquele momento? Naquele momento da revelação, Isaac participava de tal forma do culto com Abraão que ele sabia quais eram os elementos. Peraí, pai, está faltando uma coisa. Eu já participei de vários cultos com o Senhor, de vários sacrifícios, está faltando uma coisa. Deus proverá, meu filho. Mas ali tem uma coisa implícita, irmãos. Isaac sabia porque ele participava do culto segundo os termos daquele momento da revelação. O segundo texto, irmãos, é o que nós estamos tratando aqui. As crianças são chamadas a estarem no culto, Moisés diz. Terceira porção, irmãos, da palavra do Senhor. Ainda nesse contexto, irmãos, o Senhor estabeleceu um sacramento, o sacramento da Páscoa, lá em Êxodo, capítulo 13. E você lembra um detalhe que o Senhor faz questão de frisar sobre a execução daquele sacramento? Façam na frente das crianças. Era um ambiente familiar. Para que elas perguntem, o que é que significa isso? E então vocês possam lhes anunciar o Evangelho. Quarto texto aqui, irmãos. Quarta porção de texto explícito. Na entrega dos 10 mandamentos, irmãos, as crianças não são apenas pressupostas como ouvintes do quinto mandamento, mas também os pais e os homens são chamados a conduzi-las à santificação no dia do Senhor. O que eu quero dizer com isso aqui, irmãos? O Senhor está na entrega dos 10 mandamentos, que foi um ato público. Ele diz, honra teu pai e tua mãe. Para quem que ele estava falando aquilo, irmãos? Para as crianças que estavam naquela ocasião. Os 10 mandamentos foram entregues com todo o povo reunido, e ele se voltou para as crianças e falou assim, honra o teu pai e a tua mãe. Aí quando chega antes, no quarto mandamento, ele diz aos homens, que os teus filhos e as tuas filhas também santifiquem o meu santo dia. Também é um dever para os nossos filhos, queridos. Eles devem ser conduzidos à expressão máxima de adoração e de santificação do culto, do dia do Senhor, que é o culto, irmãos. Quinto, queridos, quinto texto, quinta porção, é a prescrição dos sacrifícios, lá em Deuteronômio 12 e Deuteronômio 16. Sabe quem é que o Senhor disse que tem que estar lá? Sabe quem iria junto para os sacrifícios? As crianças. Estavam lá as crianças vendo cordeiro após cordeiro sendo imolado. Estavam lá elas vendo a pregação do evangelho no contexto da antiga aliança. Ela estava percebendo, eu sou pecadora e alguém precisa morrer no meu lugar. Eu sou impura e eu preciso de purificação. Está lá Deuteronômio 12 e Deuteronômio 16. Sexto, queridos, sexta porção da Escritura que nos mostra isso. Os Salmos. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém. A imagem do Salmo 122 é de todas as famílias. O texto continua. Todas as famílias de Israel se ajuntariam no local de culto. Salmo 78, quando o povo se compromete com o Senhor de ensinar às crianças os caminhos do Senhor e de lhes ensinar os seus cânticos, cantar-lhes as suas maravilhas. Ou ainda no Salmo 8, lembra do Salmo 8? As ovelhas, os bois. Só que antes de falar de toda a criação, usando ali a imagem de toda a criação adora ao Senhor, é falado sobre suscitar o louvor da boca dos pequeninos. E aí, quando chega em Mateus 21, 16, irmãos, na entrada triunfal, a profecia se cumpre. Mas não era somente uma profecia pontual. Era algo que o Senhor falou que eu vou continuar fazendo. Eu vou suscitar louvor da boca dos pequeninos. Não é somente, irmãos, bonitinho ver os nossos filhos cantando os salmos. Não é só fofinho, não. O que está envolvido aqui diante dos nossos olhos, irmãos, é o Senhor cumprindo a sua promessa. Ele continua tirando os seus louvores da boca dos filhos. E eu não estou falando de musiquinha boba, não. Musiquinha que é feita mais para ficar agitada, pulando, feito sei lá, qualquer coisa. É os louvores do Senhor. Você tem noção? Os salmos que o Espírito Santo inspirou na boca das crianças, cantando a Ele.
Ainda, queridos, quando nós olhamos os profetas, nós encontramos exatamente o mesmo padrão. Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Aí chega em Isaías 60, o Senhor vai e conclui da seguinte forma. Isaías 60, versículos 1-4. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz e os reis ao resplendor do teu nascer. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, as tuas filhas serão criadas aos teus lados. Aí Matthew Henry comenta assim esse texto. As crianças da igreja devem ser criadas ao nosso lado, ao invés de entregues para a criação por outros. E por que ele aplica a passagem assim, irmãos? Porque ali, no culto, o leite genuíno espiritual deve ser fornecido aos bebês recém-nascidos da igreja. Eu não estou simplesmente falando bebê recém-nascido literalmente. Cada filho da aliança é o mais novo discípulo que Deus enviou à igreja. Você tem noção disso? É interessante como que a igreja moderna, ela pensa muito em missões e amém, nós devemos pensar em missões e evangelização, mas pensa em missões apenas como algo longe. E que você tem que fazer missões e você só vai ser usado pelo Senhor se você for lá para o Afeganistão. Se Deus lhe chamar para você querer morar lá como missionário, vá, meu irmão, que Deus te abençoe. Mas olhe para mais além. E além não é longe, não. É o além aqui que está perto de você. Cada filho que Deus manda para a igreja é um discípulo do Senhor que tem que ser discipulado. E pode ter certeza que o desafio é muito grande. É muito grande. Tanto quanto você ir para uma outra cultura. É você criar 1, 2, 3, 4, 5 filhos da aliança. Para que eles estejam dos 0 anos de vida até os 20, quando mais ou menos sai de casa, nos caminhos do Senhor. 8º texto, irmãos. Quando o povo volta do exílio, nos é descrito assim a adoração pública, Neemias 12, 43. Naquele dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. Ainda, queridos, nona porção da Escritura, Jesus claramente disse, queridos, deixai vir a minhas crianças e não as impeçais de vir. Vê só, querido, você vai a Cristo pela oração, você vai a Cristo pela fé, pela palavra, mas o culto, queridos, é o local onde os homens se encontram com Cristo nas suas ordenanças. E as crianças serão privadas disso. 10º, queridos, no livro de Atos, irmãos, quando nós olhamos as reuniões da igreja, em um contexto de perseguição, você acha mesmo que eles tinham salinhas para colocar as crianças? Eles se reuniam em cavernas, em tumbas, em casas. Vocês acham mesmo que tinha uma salinha para colocar as crianças para os pais não serem incomodados com o barulhinho dos bebês? Não tinha, irmãos. E por último, queridos, olha as epístolas de Paulo. Você lembra lá em Efésios capítulo 6, versículo 1? Paulo está falando, Paulo envia a carta à igreja de Éfeso. E como é que essas cartas eram tratadas, irmãos? Não era o pastor e o conselho que lia privadamente, não. Essa carta era enviada para ser lida à igreja. No final da epístola aos Colossenses, Paulo diz, olhe, prestem bem atenção, façam uma cópia dessa carta que eu enviei a vocês e enviem à igreja de Laodiceia, para que essa carta de vocês sejam lidas por eles lá. E eles vão enviar para vocês a carta deles, para que vocês leiam aqui. Essas cartas apostólicas, irmãos, eram lidas no contexto de culto, como nós fazemos com a leitura pública da Escritura Sagrada. Então, no capítulo 6 de Efésios e no capítulo 3 de Colossenses, Paulo se dirige às crianças. Crianças, obedeçam aos vossos pais. Eita, Paulo, mas as crianças estão na salinha, elas não vão ouvir. Espera um pouquinho aqui que a gente vai lá correr e entregar para a tia da salinha para ler para elas. Você acha mesmo que era assim?
Não, e não era, irmãos, porque é o padrão. É o padrão que para todas as culturas, todas as gerações, todos os povos podem executar dessa forma. Agora imagine se o Senhor tivesse colocado como padrão outra coisa. Preste bem atenção. Vocês têm que ter o local de culto de vocês e vocês têm que ter um local à parte para as crianças. E não tem problema se as tias e os tios vão ficar sem prestar culto a mim. Eu libero vocês para vocês se ausentarem da minha adoração para entreterem as crianças. Imaginem se fosse assim, queridos. Então, irmãos, por várias porções da Escritura Sagrada, fica claro que os filhos da aliança devem participar da adoração pública. E antes que alguém objete, mas pastor, Moisés também fala assim, que tem que levar também os rebanhos, os nossos gados, etc. Então, pastor, é para trazer também os nossos pets para o culto? Não, amado. As ovelhas e os gados é o que eles iriam sacrificar. E a gente não tem mais sacrifício e eu acho que você não quer sacrificar o seu pet. Não é isso. Eles iriam levar sim por causa do culto e as crianças iriam juntas. Mas deixa eu responder aqui algumas objeções, irmãos, que vêm a isso. A primeira e a objeção mais comum é, mas as crianças não têm capacidade de entender. Você já pensou isso? Você já ouviu isso? As crianças não têm capacidade de entender. Essa objeção, embora tenha uma coisa verdadeira nela, há um desenvolvimento cognitivo do ser humano. Um bebê recém-nascido não tem a mesma cognição, capacidade cognitiva que um bebê de 8 meses, de 1 ano. Mas a questão aqui, queridos, é que ela pressupõe uma coisa, essa objeção pressupõe uma coisa terrível, uma ignorância sobre a doutrina da pregação e dos meios de graça. O ouvir a pregação, queridos, e ser convertido não é meramente uma questão de capacidade cognitiva. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você pode ter pós-PhD. Entender tudo cognitivamente falando. E não ser convertido. Mas uma criança de 4, 5 anos, ela pode ouvir uma pregação da palavra e ser convertida ali, pela obra do Espírito Santo. Porque não é pela força da carne, nem pela vontade de quem quer, ou da capacidade de cada um. É pela obra do Espírito Santo. Nós tão somente estamos fazendo o que ele mandou, expondo às crianças a pregação do Evangelho. E, meus irmãos, elas estão ouvindo. Os pais sabem disso. Elas estão ouvindo. A segunda objeção muito comum é o seguinte: mas tem de haver algo próprio para a idade delas. Tem de haver. Preste bem atenção, queridos, que essa objeção, para que você possa dizer tem de haver, é necessário uma ordem. Você está dizendo que tem de haver. É uma ordem moral. Mas, queridos, nem na Escritura, nem pela luz da natureza, essa visão se sustenta, irmãos. Mesmo que haja limitações, queridos, de desenvolvimento reais, elas não são postas como barreira. Porque, mais uma vez, irmãos, as crianças, elas não são pedras. Conforme elas estão se desenvolvendo, elas vão entendendo as porções da palavra que está sendo dada a elas. Não há nenhuma ordem explícita, queridos, como o contrário, mas também a realidade, irmãos, se levantam contra essa abordagem. É impressionante, queridos, é impressionante. Eu desafio as pessoas que têm essa objeção a conversarem com pais de igrejas que já foram convencidas dessa prática. Pode começar com os pais da igreja aqui da Manancial, da nossa igreja. Eu desafio você a conversar com eles. E você vai ver, queridos, os pais constantemente, irmãos, para não dizer semanalmente, me enviam vídeos, textos, rascunhos de esboço dos seus filhos de 4, 5, 6, 10 anos, interagindo comigo com relação à pregação. Fique aqui para ouvir elas respondendo as perguntas que são feitas com relação à pregação. Provoque essas crianças sobre o que elas ouviram na pregação e você vai se surpreender. Eu tenho descoberto pequenos teólogos aqui, irmãos. Crianças que na caminhada do dia a dia começam a conversar comigo e falam simplesmente um tratado sobre a ceia. Tratado que adultos em algumas igrejas não conseguem nem esboçar.
A prática prova contra essas visões teóricas, irmãos, iníquas. E muitas famílias, queridos, eu posso testemunhar a vocês, muitas famílias que viram e viveram ambos os contextos. Igrejas que possuem salinhas e toda uma mega estrutura. E uma igreja que coloca as crianças no culto. Essas famílias constatam a grande diferença. Pergunta a elas se elas querem voltar para aquela estrutura anterior. Nem que a vaca tussa. Depois que experimentou os frutos sólidos e maduros daquilo, os frutos deliciosos, não se quer voltar para coisas que são mirradas, infantis e imaturas. Irmão, sabe o que é que está por trás dessa objeção e dessa resistência? O que está por trás, irmãos, é o abandono dessa prática pela igreja moderna por sua adesão e concordância com teorias modernistas, mais especificamente da psicopedagogia. E antes que alguém se levante com objeção, pastor, que coisa mais radical, o senhor está se opondo à pesquisa psicodesenvolvedora das crianças. Não é isso não, meu querido. É que a partir do momento que qualquer teoria se levanta, contrário ao que a palavra de Deus está mandando, ela cai por terra automaticamente. A Bíblia está dizendo, as crianças devem ficar no culto, mas elas não vão entender tudo. Mas a questão não é essa, meu querido. A questão é ele está mandando, ele vai fazer. Ele vai operar. Um paralelo muito claro, querido. O Senhor vai falar para a sua igreja, vá para o culto, não falte o culto ali, eu estou dando os meus de graça para você, eu vou operar no teu coração. Aí você começa a vir, pastor, não estou vendo diferença nenhuma. Começa a vir daqui a 6 meses, toda aquela luta espiritual que você estava passando, toda a angústia da sua alma, ela simplesmente se dissipou. Milagre. Não. Sim, um milagre do Espírito, no sentido mais abrangente da palavra, mas ele operando, sem você nem perceber, ele está fazendo. A gente não está percebendo, queridos. Mas grande transformação ele está fazendo com as crianças. Só tem uma coisa que ele manda e pede. Creia e faça. E no final, eu vou mostrar a vocês. Eu quero aqui encerrar, irmãos, essa exposição com alguns encorajamentos, alerta de alguns frutos, e alerta contra a negligência, irmãos. Primeiramente, queridos, as crianças elas precisam aprender a adorar, irmãos, incluindo cantar os salmos. Um dos elementos mais básicos, queridos, da aprendizagem de qualquer coisa é você ver outro fazendo e fazer sob a supervisão. O que é que você acha que acontece no culto? As crianças estão vendo toda a igreja fazendo a adoração sob a supervisão dos seus pais. Elas estão ali aprendendo. É exatamente isso que ocorre com as crianças, irmãos. Queridos, eu já vi crianças na rua reproduzindo tantas coreografias bobas do TikTok. Acho que é assim que fala. Ou de desenhos animados bobos. Mas ela não tem capacidade de aprender um salmo. Ela aprende toda a playlist da galinha pintadinha. Mas ela não tem capacidade de aprender a cantar a palavra de Deus. Ela vê um bocado de desenho animado bobo, mas ela não tem condições de ver o assim diz o Senhor. Tem algo muito errado nesse raciocínio. Muito errado, querido. Ela precisa aprender, e se você não ensina ela e não enche o seu coração com isso, outra coisa vai encher o coração dela. Você escolhe. Mas também não se surpreenda com os frutos que virão depois, se você fizer uma péssima escolha. Diante de tudo isso, é sério que você ainda vai achar que ela não pode aprender? É sério que você acha que ela não tem capacidade? Mais uma vez, irmãos, as crianças dessa igreja são prova empírica de que esse raciocínio e argumento ele é absurdamente errado. Agora, queridos, considere as igrejas que afastam as crianças do culto. E avance alguns anos e acompanhe-as. E você verá o que acontece com os pré-adolescentes e os adolescentes daquela igreja. Por experiência prática, não nessa igreja, mas na que eu cresci. É triste, irmãos. É triste. E claramente eu digo que há 10 anos eu não tinha entendimento dessa doutrina e eu estava entre aqueles que ficavam cantando músicas abobalhadas para ela, achando que eu estava servindo ao Senhor. Elas estavam pulando e rodopiando e gritando e se alegrando.
mas não estava sendo dado a elas o evangelho. E então a criança cresce. Ela vira um pré-adolescente. E agora você vai ter que ir lá para o culto da igreja. Vai sair do cultinho para o cultão. E ela chega lá e daqui a pouco vê seriedade. Peraí, não tem aquela musiquinha para ficar pulando? Não, tem não. Aí daqui a pouco tem que ler a Bíblia. Não é aquele desenhozinho, não, não é não. Aí tem a pregação com assim diz o Senhor. Não é a tia fazendo kikikikakk para mim, não? Não. Ah, eu não gosto. Eu não quero. Eu preferia lá. Ah, pastor, meu filho está querendo se desviar da fé. Pastor, eu não entendo, ele não quer mais ir para a igreja, ele não quer mais ir para o culto. É claro, você tirou ele tudo o que ele precisava para chegar nessa idade e dizer, eu quero, meu Senhor. Você acostumou ele a tudo que é contrário à simplicidade e seriedade do evangelho. E você se assusta quando ele não quer. Você colheu o que você plantou. Agora essas crianças desde cedo estão aqui aprendendo a prática adequada e correta. Quando chegar para os 14 anos, 15 anos, ei, tu não acha chato o culto não? O quê? Tá doido, é? O culto é esse aqui, sempre foi. É isso que eu sei fazer. É isso que eu fui ensinado. Encher meu coração com os salmos, ouvir a pregação da palavra. Tá ali o meu pastor, é ele que prega para mim. Foi chamado, preparado, ordenado, é dele que vem assim diz o Senhor, não de quem não lhe foi dado isso. Segundo, queridos, as crianças precisam ouvir a pregação da palavra. Aí na hora, veja que coisa assustadora, irmãos. Muitas igrejas fazem assim, não, tudo bem, elas vão ficar junto na hora do louvor, porque é aquele momento em que as músicas não entendem, as igrejas não entendem o culto dialogal pactual, aí é aquela coisa bem estanque, aí enche de 5, 6, 7 músicas em um momento só. Aí as crianças ficam lá, aquela bateria, aquela batucara toda, e daqui a pouco, pronto, aqui terminou, vai ter a pregação, agora saiam daqui. Você consegue perceber o que está sendo passado para elas? Olha, você pode ficar aqui, mas na hora que o Senhor vai falar pelo seu ministro, assim diz o Senhor, para. Tira as crianças daqui, que elas não são dignas de ouvir o assim diz o Senhor. Bota para elas ouvirem alguma historinha, assistir algum videozinho. Tchau. Faz sentido isso, irmãos? É claro que é um desafio, irmãos, para mim como ministro e para qualquer outro ministro, se esforçar por pregar cada vez mais simples, se dirigir a elas. Elas estão ouvindo tudo o que vocês estão ouvindo aqui. E elas têm de saber desde cedo que o local delas é aqui. Para a bênção delas. E por último, irmãos, elas precisam ver a celebração dos sacramentos, irmãos. Elas precisam de maturidade, irmãos. Elas precisam entender que o pai, a mãe, o pastor, os presbíteros não estão brincando de clube social e de igreja, que está sendo tratado de coisas eternas aqui. Elas precisam ver a seriedade. Se você dá para ela o evangelho sempre abobalhado, sabe o que ela vai pensar acerca do evangelho? É bobo. É tão bobo quanto as histórias que eu pegava dos livrinhos de criança. Mas as crianças dessa igreja não vão poder dizer isso jamais. Elas veem a seriedade no dia do Senhor, no culto, na escola dominical, cada 3 vezes por semana, com a simplicidade de criança, mas sério, com o evangelho a elas verdadeiro. Meus irmãos, precisa ser dado a elas uma sólida e madura administração. Satanás não está brincando, queridos. Satanás não está brincando. Muitos abrem a boca para dizer, não dê isso a elas não têm capacidade. Satanás fica, muito bem, eu quero é isso. Elas não têm capacidade para ouvir o evangelho, mas elas têm capacidade para ouvir tudo que eu tenho para falar para elas da cultura que eu estou formando debaixo de homens ímpios. Afaste-a. Trate como se você estivesse passando na Disneylandia e não na guerra. É isso mesmo que eu vou ganhar. E o coração do seu filho vai ser meu.
Satanás não está brincando, irmãos. E por que nós iríamos brincar com as nossas crianças? Na formação delas, na apresentação do evangelho a elas, nos ensinar a elas a verdadeira e santa e revelada religião. Sabe o que é interessante? É você ouvir da boca de pais cristãos dizendo assim, não, eu sou cristão, mas o meu filho vai escolher o que ele vai ser. Não existe pacto, né, então, que Deus fez. Mas sabe o que é assustador? É que enquanto pais que dizem crer no Deus vivo e verdadeiro, simplesmente entregam seus filhos a uma suposta escolha que ele vai fazer na idade adulta, aqueles que servem a Satanás, aos falsos deuses, pegam os seus filhos e dizem, você vai adorar esse Deus. É claro que não é isso que está dizendo para você fazer, meu querido. É claro que não é impositivo. Mas note a diferença. Uma falsa religião leva com mais seriedade a instruir os seus filhos do que aqueles que dizem adorar o Deus vivo e verdadeiro. Tem alguma coisa errada com isso, irmãos. No fundo, a igreja que trata assim as crianças estão dizendo que elas não são importantes. Ah, mas eu gasto toda a energia para fazer uma salinha. A pergunta é isso que Deus mandou como sendo a tratativa correta que considera a real importância da criança? Onde meus filhos não são bem-vindos, eu não sou bem-vindo. Mas o dono dessa festa disse, deixai vir a mim as crianças e não as impeçais. Ai do homem que abrir a boca para dizer, não, elas não vão vir. Ai do homem. Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e jogar no fundo do mar, do que fazer com que um desses meus pequeninos tropecem. Isso não é radicalismo, igreja. Dá trabalho. E nós teríamos toda a orientação prática que já foi passada para a igreja, e nós vamos voltar a isso em outras ocasiões. Dá muito trabalho, irmãos. É muito esforço e energia para fazer. Aqui sim há esforço e energia. Mas quem sai chorando enquanto semeia, voltará jubiloso com os molhos na mão. Agora a gente está chorando um pouquinho pelos esforços. Lá na frente, com a graça do Senhor, nós vamos ter aqui diante de nós crianças professando a fé no Senhor. E ao nosso lado, na nossa altura, cantando ao mesmo Cristo. E nós vamos dizer, amém, Senhor, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena nadar contra a maré, valeu a pena ser chamado de radical, mas estão aqui os nossos filhos nos servindo junto conosco, porque nós não tiramos deles a pregação do Evangelho. Perseveremos, igreja. E lá na frente, nós aguardamos da parte do Senhor o cumprimento da sua promessa. Amém. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo pacto que o Senhor fez conosco por meio de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, porque não apenas conosco, mas o Senhor também incluiu os nossos filhos, Senhor, esses seres humanos que o Senhor nos enviou e nos usou para gerar para essa terra, Senhor, para esse mundo que nós tanto amamos. O Senhor mostra o teu amor e o teu cuidado com o teu povo, incluindo também os nossos filhos, Senhor, tratando-os de forma diferente daqueles que não temem a Ti, dos filhos daqueles que não temem a Ti, Senhor. E não apenas isso, o Senhor vem até nós com tanta clareza, mostrando como o Senhor inclui as crianças na dinâmica do teu povo e no teu culto, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por essa instrução. Que o nosso coração seja, Senhor, conduzido pelo teu Espírito à convicção. E que todo o trabalho e todo o esforço que as famílias e aqueles que não têm filhos, Senhor, na nossa igreja, todo o trabalho que envolve isso, Senhor, se torne leve quando nós mirarmos os benefícios, Senhor. Que dia bendito será, Senhor, o dia, se na tua providência o Senhor nos sustentar com vida, Senhor. De nós vermos os nossos filhos, Senhor,
professando o teu evangelho, Senhor, professando a fé no nosso Senhor, e toda a dor, todo o trabalho, todo esforço, Senhor, terá valido a pena. Todo ódio ou ojeriza daqueles que professam fé em Ti, Senhor, voltados contra essa igreja, será como nada, Senhor, e dissipado pela alegria de vermos os nossos filhos, Senhor, que ouviram o evangelho centenas de vezes ao ano pela pregação pública, professando a fé em Ti. Senhor, nós temos muitas fraquezas, Senhor, e pelas nossas fraquezas, os nossos filhos seriam levados para longe do evangelho, Senhor. Mas nós servimos a um Deus que não fez promessas referentes aos nossos filhos e que os incluiu no pacto, Senhor. Portanto, Senhor, que as nossas fraquezas não sejam pedras de tropeço, Senhor, para a conversão deles, mas que Teu Espírito, Senhor, poderoso, opere com poder em nós e neles, Senhor. Guarde-os do mal, Senhor. Guarda-os de Satanás que tem tentá-lo, Senhor, tem tentado tomá-los de nós. Preserva-os, Senhor, para que a Tua igreja possa caminhar firme na geração vindoura, Senhor. E como a Tua palavra nos diz no Salmo, e que vejamos os filhos dos nossos filhos, a Tua igreja crescendo e prosperando na terra, Senhor, até a Tua volta. Paz sobre Israel. Amém.